tá deixando a Mari. Quando ele chegou, não, filho, como é que você ganhou? Eu chatei com o negócio, saber se eu cheguei a tempo. É caseiro aqueles biscoitos lá. Que legal. Quem fez? Bianca. Ai, que joia. No domingo ela mandou mensagem, ela falou, aqueles que estão desanimados. Ele salva aqueles que estão sem esperança. Porque nós vivemos pelo que nós
Boa noite! Vamos chegando, mulheres do novo normal, porque hoje é quinta-feira, dia do nosso bate-papo, e eu aqui com a minha amiga Luana. Ai, boa noite, pessoal. Muito feliz, obrigada pelo convite. Muito feliz em poder estar aqui hoje novamente. Ela já é de casa, né, gente? A Luana já tá no meio aqui do Mulher do Novo Normal. É muito sempre bom poder contar com você. E hoje também temos uma convidada muito especial lá de Irati. Daqui a pouco ela vai estar aí com a gente. Ela participa da Igreja Presbiteriana, uma representante na Igreja Presbiteriana de Irati, a Jéssica. A gente tá muito feliz, mas daqui a pouco ela chega aqui pra conversar com a gente. Eu só quero começar dando aqueles recadinhos, né, gente? O que é que faz quando você chega aqui? Já começa a compartilhar, porque o assunto hoje tá bem legal, né, Bem Lu? legal. Hoje é um assunto, assim, muito trivial pra toda a nossa vida, por causa aqui do ambiente de trabalho, né? Isso mesmo, você vai ver também aí as nossas redes sociais, né? A minha rede social, onde você vai poder assistir essas lives, né? De repente, você perdeu alguma esse ano, corre lá no Face, na minha página, ou então no YouTube, você vai poder acompanhar vários conteúdos super relevantes pra sua vida. Então, de repente, você tá sendo edificado, compartilha esse assunto também com outras pessoas, marca, curte. E hoje é um dia tão especial, final de ano, a gente tem uma cesta maravilhosa, né? De Natal, muito legal. A cesta está incrível e olha, você não pode perder. Então se você tá pensando assim, nossa, que legal que seria ganhar essa cesta, porque o Natal tá chegando, né? E olha, tem tanta delícia nessa cesta. Então aproveite, olha, confere aí as regras que você precisa para poder participar do sorteio. Curte a página oficial da Fernanda lá no Instagram, curte no Facebook também. E lá no Facebook você vai achar a foto, né, Fer? Isso. Com divulgando a cesta, você vai lá, comenta 3 vezes, marcando 3 amigas, e aí compartilha também pra você poder estar participando do sorteio. Olha, a última que teve, né, fui eu que ganhei. Olha, Fiquei e não toda, foi arrumadinho, toda não. bonita. Não foi, olha. E aí eu fiquei, né, toda bonita, toda faceira, porque tinha produtos de beleza. Cheirosa demais. Cheirosa também, inclusive estou hoje. Então, se você também quer ganhar a cesta e aproveitar, segue essas dicas, segue essas regras e participa do sorteio. Não perde a oportunidade. Isso mesmo, além de ter essa cesta tão gostosa de Natal, ainda tem um kit máscara, gente. E aí, preparado pela Carmen Veloso, né? Isso aí. E a cesta sendo patrocinada pelo Agnaldo Setelic, da Marcenaria. Muito obrigada de coração. E, gente, tem que terminar o ano comemorando, né? As grandes vitórias que o Senhor nos deu e comendo essa maravilha, né? Então, ó, esse final de ano tá bem especial, né? Então, o assunto hoje super relevante. Você que convive com outras pessoas, que eu acho que todo mundo convive com outras pessoas no trabalho, a gente precisa saber como se relacionar bem, né? Como se adaptar. Não é simples, né, Lu? Sim. Eu sempre tenho uma fala, assim, que eu vi as pessoas dizendo, assim, que ninguém é uma ilha. Então, não tem como você viver totalmente isolado. Você tem que se relacionar com o outro. E se relacionar com o outro não envolve, às vezes, apenas você, né, ficar o tempo todo observando sobre o que o outro, mas também sobre se autoanalisar, né? Verdade. E saber aquilo que tá legal na gente. Legal. Então é por isso que esses bate-papos são tão relevantes pra gente. Porque a gente não é uma ilha. A gente tem que saber se relacionar. Então, vamos conversar sobre algumas dicas. Eu quero chamar a Jéssica. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Boa noite. Tudo bem? Sensacional. Ai, que Com certeza. bom. E pra começar, Jéssica, me conta, como é que tá o novo normal aí, com você, com o maridão aí? Nosso coração, a saudade, né? Então, de repente, você tá com saudade aí de alguém que já se foi, ou então um familiar que você fala foi privado nesse momento de estar junto e tá com o coração doído. Semana que vem vamos bater esse papo. Mas voltando agora com a Jéssica. Jéssica, está nos ouvindo? Oi. Tu tá nos ouvindo agora direitinho? Estão me ouvindo bem agora? Comenta aí pra gente ter um feedback, como é que tá chegando pra vocês. Então vamos começar o nosso bate-papo, né? Acontece, né, gente? Se é ao vivo, sempre tem essas situações assim. Sim. Então vamos começar o nosso assunto, gente. É o seguinte.
final de ano, a gente fica naquela expectativa a respeito de como é que vai ser o próximo ano, aí pensa também sobre a questão da vida profissional e esse relacionamento. Muitas vezes, as pessoas elas entram por um trabalho por causa do currículo, porque elas entendem alguns idiomas, fizeram alguns determinados cursos, elas têm experiência em determinada área, mas às vezes elas saem por não saber se relacionar com o outro, né? Isso é tão complicado, né? Até porque a gente passa mais tempo lidando no trabalho com outra pessoa do que às vezes em casa, né? A gente passa o dia inteiro, de manhã e de tarde ali, 24, quer dizer, 8 horas seguidas com alguém, aí a gente chega em casa, aí tem as tarefas domésticas pra fazer, aí fica um pouquinho ali com a família, daqui a pouco vai dormir, aí passa mais tempo em casa dormindo do que acordado, né? E daqui a pouco o final de semana é tão corrido e acaba convivendo mais com os colegas de trabalho. Então por isso a gente queria conversar hoje, até queria pedir pra você, Luana e pra Jéssica, pra gente falar, assim, exemplo de alguns colegas de trabalho, né? Tem aqueles que acabam se tornando nossos amigos chegados, né? Tem aqueles que a gente fala, nossa, conheci no trabalho, virou que nem da família. Mas tem uns que a gente precisa ter um certo alerta, né? Aquele sinalzinho vermelho, ficar ligado, isso aí é meio perigosinho. Por exemplo, a tal do puxa-saco. Que empresa que nunca teve, né? Pelo menos um. Verdade, aquele que quer sempre agradar, né? Que é sempre assim, cheio de tudo patrão, né? Mas sempre com segundas intenções, com interesse. Sim. Aí você fala, isso aí tá querendo alguma coisa, né? Tem também aquele que só reclama. Reclama da água, reclama do café, reclama da chuva, do calor, da internet que não tá funcionando, reclama do cliente. Nossa, daí você tá perto dele, parece que o ambiente fica pesado, né? Então assim, aí como é chato conviver com gente assim, né? Aí tem também aqueles que são até extrovertidos demais e acabam fazendo brincadeiras demais, né? E até a gente às vezes não consegue respeitar o limite do outro e acaba fazendo brincadeiras que acabam incomodando o outro, né? Mas a gente não sabe interferir, ou talvez a gente seja o tipo de pessoa também que faz brincadeira o tempo todo e daí não tem esse senso de definir até onde a minha brincadeira agride o outro, né? Ou fica fazendo piada de tudo, então é bem complicado. Tem também nas empresas aquelas pessoas, né? Aqueles sujeitos que não fazem nada, mas aí ninguém se incomoda porque, ele é um cara legal, ele é amigo de todo mundo. Aí ninguém se posiciona, ninguém fala nada e o cara continua lá. Mas só porque ele é amigo, aí a galera deixa, né? Ele fica tranquilão lá. Mas assim, uma das coisas que mais me incomoda no ambiente de trabalho também é em relação à fofoca. Porque acontece demais, né? Às vezes você tem lá aquele colega de trabalho que ele é fofoqueiro. E aí, às vezes é uma situação mínima, ele já aumenta e passa e vai levando. E quando você vê, tá como a gente costuma falar, né? A Rádio Peão tá inteira comentando sobre uma situação que não deveria nem ter, né? Não deveria nem ter chegado pra ninguém. E como que a gente se porta, né? Como que a gente consegue se lidar com isso, né? Uma dica, assim, que eu dou é pra gente ter esse feedback de saber como parar a fofoca, né? Então, quando eu chego, por exemplo, com uma informação que não me agrega nada, uma das formas de você desconstruir o fofoqueiro é falar, olha, eu realmente não posso comentar sobre isso, eu não sei sobre isso, eu não tenho contato com essa pessoa, porque aí você já corta as pernas do fofoqueiro. Agora, se você dá mais uma vírgula pra pessoa falar e pronto. Aí a pessoa vai continuar e vai virando uma bola de neve e às vezes algo que nem era uma verdade e acaba atrapalhando todo o setor de trabalho, né, da empresa. Então é bem complicado. Verdade, Lu. E ainda outra coisa relacionada a falar demais é quando você fala demais das suas ideias e existe aquele ladrão de ideias e ele rouba a tua ideia, né? Aquela pessoa que fica ali de olho só para saber quais as tuas ideias para ir lá e falar para o chefe e ele ganhar o mérito, né? E como lidar com uma pessoa dessas, né? A gente muitas vezes é ingênuo ou muito bom e acaba compartilhando, né? De boa vontade e você se aproveita. E, na verdade, a melhor coisa é a gente sempre ter todas as nossas ideias escritas, né? Num plano, num projetinho ali, porque você tem como provar, Exatamente. essa ideia era minha. Até porque o ladrão de ideias, ele sabe a ideia de forma superficial, mas ele não sabe ela completa, com os detalhes que você pensou, né? Então, e é importante a gente se manifestar também, não deixar a pessoa ficar roubando aí o teu mérito, né? Isso não é bondade, né? É deixar outra pessoa se aproveitar, alguém que não merece. Aí a gente também vê, tem o tipo de pessoa que acha que sabe tudo, né? Sempre tem. Pode vir com qualquer ideia ou com qualquer coisa nova, ela já sabia, já tinha visto, tem desculpa para não aplicar aquilo. Você vem toda animada, a pessoa te desconstrói. E você acaba, né, nem fazendo às vezes, né? Aquela pessoa que tem resposta para tudo, que sabe a melhor forma de fazer tudo, mas não faz, né?
E às vezes um nem tipo é do também setor dela. bem difícil. É verdade, os metidos, né? E ainda pior é quando a pessoa traz os problemas de casa ou da sua vida, sua falta de realização própria e é aquela pessoa explosiva, né? E Ixi, desconta em todo mundo. todo como se lugar a tem, né? a pessoa, o colega ou o próprio funcionário fosse culpado do que ela tá sentindo, das frustrações, né? Faz a outra pessoa se sentir humilhada. E é importante a gente ficar atento para entender assim, não, essa pessoa tá me tratando mal assim, não porque eu mereço, mas é porque ela tá com algum problema aí, mal resolvido, eu não vou me afetar, que às vezes a gente é muito sensível, tipo eu e a Lu também, né? E a Bastante. gente chora, né? A gente vai chorar no banheiro depois porque outra pessoa foi Sim. rude com a gente, né? A gente toma pra si, achando que a gente é culpada mesmo, acredita no que a pessoa falou, às vezes é pura maldade, né? Ah, é verdade. E também tem aqueles, assim, que são muito indecisos. É difícil lidar com gente assim. Você pede opinião, tá fazendo um projeto. O que você acha? Não sei. Não sei, você que sabe. O que você tanto acha? faz. Não, mas colabora, dá Não opinião. se Tem alguma coisa posiciona. que precisa melhorar? Não sei, pode ser. Poxa vida, contribui, né? Ou tem aqueles outros, assim, que aceita tudo. Você fala assim, viu, você podia me ajudar? Claro que eu posso te ajudar. Daí a Jéssica também pede, você pode me ajudar? Eu ajudo. Daí ele aceita fazer o que você pedir, mas é claro que ele vai se sobrecarregar e não vai dar conta de nada, né? Pega muita coisa, mas não dá conta de nada. É complicado isso também, né? Não faz nada bem feito, né? Porque Sim. aceita tudo, não sabe dizer não, né? Então é difícil Vai também. pegando pra fazer. Eu sempre tive muito essa pegada de não dizer não. Eu também. Tô aprendendo a lidar Às e vezes nossa, como é até libertador. não por mal, às vezes, mas não saber dizer não, você vai pegando coisa porque você quer agradar, talvez, e quando você vê, você não dá conta, né? E vocês já sofreram por isso? Bastante. Por realmente não saber dar conta depois de tudo. E que daí, eu sou o tipo de pessoa que eu não aceito menos do que eu deveria dar. Então, por exemplo, eu pego um excesso de trabalho, aí eu sei que eu poderia ter feito muito melhor. E aí eu me cobro e fico me martirizando. Mas é tudo por não saber dizer não, ou saber como cortar, né? E a gente sofre. Tem que saber como dizer esse não também, né? Porque tem a questão da cordialidade que a gente tem que ter no trabalho, né? Porque às vezes de manhã cedo acorda um assim de aquela preguiça, aquele mau humor, aí chega com aquela cara fechada, aí alguém faz bom dia. Bom dia o quê? Bom dia, só se for pra você. Ou nem dá bom dia, assim. Eu tô me policiando até pelo celular, sabe? Eu tô melhorando nisso. Porque às vezes eu tava assim, por exemplo, alguma coisa da igreja, alguma atividade, aí eu tava com a mente acelerada resolvendo alguma coisa, aí eu já mando pra Lu, você viu isso? Não sei o que. Aí a Lu faz, oi Fê, bom dia, tudo bem com você? Aí eu, nossa, Lu, responde logo, eu tenho que resolver. Exatamente. Aí agora eu tô falando pra Lu, vida. gente, coraçãozinho, bom dia, Lu, tudo bem com tudo você? Assim. Se a pessoa chega e já me fala uma coisa direta, eu já acho que tem algum problema. Tem que mandar alguma coisa, um coração, um bom dia. Ou assim, quando me chamam de Luana. Bom dia, Oi. Luana. Parece assim que eu fiz, meu Deus. Olha só. É Lu. Essa cordialidade é bacana. Você cria um ambiente gostoso. Não que você vai ter que ficar dando risada toda hora, ficar rindo direto, assim. Mas quando você chega, assim, com um bom humor, com a tranquilidade, com leveza, que nem a Jéssica falou, não ficar levando carga, às vezes, problema com o marido, com o filho. Então, entra tranquila ali, é leve também. Fica mais gostoso o ambiente de trabalho, essa questão da cordialidade, né? Uma educação, de repente, alguém derrubou algo no chão, você vai lá, ajuda, né? A pegar também. Ah, não, problema dele. Eu tô aqui muito ocupado. Se derramou o café, que se vire. É outro setor. Né? Então são pequenas gentilezas que fazem toda a diferença no clima, né, do relacionamento também, né? E o quanto, assim, isso contagia o ambiente, né? Você chega num lugar, assim, a pessoa é gentil com você, ou te responde com um bom dia animado, porque a gente sente a diferença quando a pessoa respondeu o teu bom dia só por responder, ou quando ela tá de fato desejando um bom dia. Você sente assim que, uau, que diferença. E parece que já contagia o ambiente, né? Então imagina a diferença que a gente consegue fazer, a gente pode fazer no ambiente de trabalho quando a gente é cordial, quando a gente sabe tratar o outro e sabe contagiar o ambiente, às vezes, assim, com a nossa alegria, com a nossa educação, né? Sempre vi que assim, uma das formas de você desconstruir a má educação do outro é você sendo que ele não é. Sendo educado, sendo, bom dia, Luana, tudo bem? Bom dia, Fer, tudo bem sim, com você. Aí, então, são formas sincero da gente... também, né? Às vezes fazer um elogio sincero também. Nossa, Lu, como você tá bonita, olha esses cachos. Ajuda demais. Não sendo falso, demais. né? Que nem não o lá o sendo puxa-saco, né? Só quer agradar, né? Mas... Igual a gente citou aqui, né? Então tem vários tipos de personalidades que a gente encontrou no trabalho, né? Então, e também imagina que ruim que seria se todo mundo fosse igual a gente, né? Também. Porque a gente também tem nossas imperfeições, né? Então a gente vai encontrar as pessoas que são mais sensíveis, mais choronas. Tem aquelas já que são mais, assim, sinceronas e falam umas coisas às vezes que dói na gente, que é mais sensível. Mas, enfim. Eu falo mesmo, né?
Eu falo Sou mesmo. sincero, falo mesmo. Isso é muito ruim. Então, assim, uma das coisas que a gente pode fazer também é aceitar essas diferenças, né? Então, talvez, assim, a gente queira que todo mundo se adeque no nosso padrão e tenha que ser exatamente como a gente quer. E não é assim que as coisas funcionam. Então, você tem que respeitar o outro, saber que o outro, ele veio de uma outra cultura, de uma outra família, de uma outra educação, que ele teve outras experiências. A gente fala muitas vezes de ser empático e se colocar no lugar do outro, mas é muito difícil você se colocar no lugar do outro sem saber por tudo que o outro passou. Sem saber por que ele se comporta dessa forma. Então, a base de tudo é o respeito, né? Você entender e conseguir respeitar de fato o outro, né? Fala assim, nossa, Sim, você chorou na Luana, eu te respeito. Ou então, assim, se você sabe, então, que o seu colega de trabalho, ele é o mais chorão, então, assim, cuidar no falar, cuidar, assim, né, no que você vai dizer ou no como você vai dizer, né? Isso é bem interessante. E você falou aí, tem pessoas que não prestam atenção e acabam machucando o outro, né? E eu acho que isso é um defeito muito grande do perfeccionista. Que as pessoas muito perfeccionistas, elas acabam mostrando para o outro que aquilo que ele faz nunca tá bom, sendo muito críticos, né? Eles colocam um nível de exigência impossível de alcançar. E isso também desmotiva muito o outro. Às vezes a pessoa deu o melhor dela e realmente ficou uma coisa aceitável, mas o perfeccionista quer do jeito que ele imaginou na cabeça dele. Da forma que ele Isso quer. acaba, eu acho que machuca muito, porque eu já sofri com pessoas perfeccionistas no trabalho. Tipo de pessoa que joga fora o que você fez, que tava bom, mas ela quer do jeito dela. E é melhor a gente ter esse equilíbrio, né? Parar pra perceber, peraí, será que talvez eu não sou perfeccionista? Porque o perfeccionista, ele é bom no que faz. Geralmente são pessoas que acabam ocupando cargos de liderança, né? Porque eles são muito eficientes. Mas aí, como que ele lidera essas pessoas? Ele é perfeccionista, mas será que ele é humano, né? Será que ele tem esse carinho, esse respeito pelos outros também, essa empatia, né? Então é importante a gente parar para pensar que todos esses defeitos que a gente está falando aqui se aplicam para colegas que a gente talvez tenha ou já teve no trabalho, mas também para nós, né? A gente tentar se identificar aí nessas tipologias. E o quanto também que essa pessoa que é uma pessoa perfeccionista, que coloca altos padrões para todo mundo seguir, o quanto também que ela deve sofrer, porque ninguém vai conseguir chegar ao nível de perfeição que ele quer, que ele coloca sobre o outro, né? Então, ele mesmo acaba sofrendo e se sentindo frustrado, né? Em relação. A gente até teve uma live que falou sobre essa questão de se cobrar demais, aí entrou nessa questão do perfeccionista, né? Não é simples pra ele não, né? É um martírio mesmo, né? E pra quem convive também é bem difícil, né? Por isso que também, uma coisa que vocês estavam comentando, que eu fiquei pensando, sobre a questão do feedback, né? É tão importante ter um feedback, tanto positivo ou negativo, tanto você saber ouvir, de repente a gente faz uma live hoje e alguém fala, viu, achei que não ficou muito legal, o som, a iluminação, então aquilo que você falou, saber ouvir, sabe? Ah, não, fez crítica, não vou ouvir. Não, saiba ouvir. Assim, faz uma análise. Não é que você vai aceitar tudo, mas se tem alguma coisa que pode melhorar, saber ouvir com atenção aquilo, né? E também saber como falar. Porque às vezes você vê que alguém tá fazendo alguma coisa que não tá legal ali no trabalho, aí quer saber, se eu sou um chefe, eu sou um líder de um setor, já vou logo demitir, nem conversei com a pessoa sobre aquilo. Então, às vezes dá uma dica, dá um toque, às vezes ela não entendeu ainda o que tá sendo esperado dela. Então, o feedback de você saber ouvir com atenção aquilo que você pode melhorar e como saber falar também para outra pessoa, né? Poder aplicar assim, olha, eu acho que você poderia fazer dessa forma, né? Todo um tato, né? Todo um carinho, que nem as minhas falaram aqui, às vezes tem um mais sensível, mas aí também se você é muito explosivo, muito grosseiro, você vai falar de uma maneira muito rude também, então tem que ter um equilíbrio, nem ser muito meloso e também nem ser grosseiro, ter um equilíbrio, né? Falar com cordialidade, né? Inteligência emocional também, né? Em todos os momentos, né? Em todo o trabalho. E às vezes também acontece que o nosso chefe, o nosso líder, né? Ele nos dá esse feedback e a gente às vezes prefere ignorar e não lidar com isso. E a gente às vezes acaba fazendo isso até de forma inconsciente, né? Você sabe que tem um conflito no teu trabalho, você sabe que esse tipo de situação te incomoda. Eu não gosto que a pessoa haja dessa forma, mas você aí, ao invés de falar e resolver o conflito, você acaba, assim, postergando, não lidando com aquilo. Então isso às vezes vai se tornando uma bola de neve, né? Às vezes foi, vamos supor que eu trabalho aqui com a Fernanda, foi uma palavra que ela falou, eu não gostei. Aí eu
fiquei com isso, eu não fui falar pra ela, né? Aí chegou outro dia, aconteceu outra situação, olha lá vem Fernanda de novo. Aí depois outra situação, e quando vê, eu vou acabar explodindo com ela, mas não foi a última coisa que ela fez, foi um apanhado de coisas que eu não tratei antes, né? Então é muito assim de você saber, de receber o feedback, saber lidar com ele e resolver os conflitos. Não ficar assim, né, o tempo todo, tá bom, foi tudo bem o que você falou, quando na verdade não foi, você tá se corroendo aquilo por dentro, né? A Tamires já orienta sobre isso, né? Sim. Tem alguma coisa contra alguém, vai lá, chama a pessoa primeiro à parte, não chega assim, na frente de todo mundo, você vê qual expõe a situação, né? Então chama a primeira pessoa ali, entre eu e você, Lu, acho que não foi legal aquilo, conversa ali, mas de repente a Lu tá arredia e continua, né, com aquele comportamento, a gente chama uma terceira pessoa, uma testemunha, mas mesmo assim ela continua daquela forma, aí chega né, pra liderança e fala, já tentei todas as formas, não tá dando certo. Sim. Eu já passei por isso. Né? Olha lá, já é a experiência da Jéssica. A falta de feedback, sabe? A pessoa achava que eu sabia o que ela esperava. E eu achava que estava fazendo tudo certo. Né? E ao invés da pessoa me dar um feedback educado, falando que eu não estava fazendo de acordo com o esperado, ela resolveu criar uma situação muito constrangedora, sabe? Chamou a chefia e tudo mais. Então, isso não é necessário. A gente deve dar o feedback com sabedoria, criar isso desde o começo. Talvez se você é um líder, né? Já começa dando feedback sempre positivos e os construtivos com frequência, que aí não se torna tão difícil isso, né? Às vezes tem um ambiente de trabalho onde ninguém dá feedback nenhum. Só falam pelas costas. É horrível. Isso é horrível, né? Faz muito mal porque não tem como as pessoas crescerem. Não tem como, e não exercita a maturidade na gente, porque se a gente souber o que a gente tá errando, a gente vai querer melhorar, mudar e se aperfeiçoar, mas se a gente não tem isso, como que faz, né? Sim. E assim, uma coisa que pode ajudar muito no relacionamento de trabalho é a gente querer crescer, né? Ter vontade de evoluir. Porque às vezes é chato ter um ou outro ali batalhando, correndo atrás, e você lá acomodadão, tá bom, do jeito que tá, vamos seguir a vida do jeito que tá. Mas quando você tem aquele interesse, por exemplo, eu trabalho numa loja com vendas, pesquisar a respeito, o que tem novidade no mercado, né? De que maneira eu posso chamar a atenção dos clientes e trazer essas novidades, aquilo que você buscou o conhecimento, compartilhar com teus colegas. Olha, eu andei pesquisando e eu percebi que isso está sendo mais atrativo, está atraindo mais clientes. Então, é legal quando você compartilha, você até aprende mais quando você ensina, né? Com certeza. Então, procure aprender, não só para guardar para você, mas para compartilhar conhecimento. Fala assim, não, eu vou guardar só para mim, né? Mas se você quer que a empresa cresça, você é grato a Deus. Poxa, eu tô empregado em um ano de tanto desemprego, Deus me deu esse emprego. Então, seja grato, contribua também esse conhecimento. Além de aprender, contribua conhecimento também, né? Tá aberto para novas ideias mesmo. Às vezes a gente se fecha tanto que só a forma que eu sei fazer é a forma certa. E aí você se fecha e perde tanta coisa legal, tanta chance de crescer, tanta chance, sim, de conhecer coisas novas, né? Oi, pode falar. Ou então, você tá num ambiente de trabalho em que quando você chegou, ninguém talvez te acolheu, foi te ensinar as coisas, e quando chega alguém novo, ou quando alguém tá com dificuldade, você também não compartilha conhecimento, não ajuda, né? Não tem essa iniciativa de ajudar também o outro, né? Que é muito importante. A pessoa, imagina assim, a pessoa que chega no trabalho, já tá tudo com panelinhas formadas, a pessoa não consegue, né, ter o espaço pra conversar ou pra trocar ideia e se sente mal. Ainda menos no início, que ela precisa ser uma pessoa que seja acolhida e, né, conhecer os seus colegas. Sim. Uma coisa que incomodava bastante, né, numa empresa que eu trabalhei, era essa questão, assim, às vezes, das pessoas ficarem levando os problemas que elas viviam em casa pro trabalho. Porque aí são situações completamente diferentes, né? Hoje eu briguei com o meu irmão, aí eu chego na empresa estressada, estourada, desconto em todo mundo que eu vejo. Então é uma frase que bastante pessoas batem na tecla, mas eu vejo assim que realmente é importante você saber diferenciar uma coisa da outra, né? Porque o ambiente e quando de trabalho... trabalha com o irmão? Exatamente. Como você evita problemas? O problema trabalha com o marido. Pois é. Então vocês têm que ter muito cuidado, né, pra você não misturar, por exemplo, as relações afetivas no meio do trabalho, né? Saber, assim, que, nossa, eu trabalho com meu marido, mas é que a gente também é... eu acho que a Jéssica pode falar mais também, porque eu acho que você passa por isso, né? A gente trabalha com ele, mas ele é meu marido, mas aquele é meu colega de trabalho. Meu pai, minha mãe, meu chefe. Atualmente, o meu ambiente de trabalho, os meus colegas são meu pai, minha mãe e meu marido. Então, eu imagino que seja difícil filtrar as coisas, né? Tipo... As coisas têm dado bem até agora porque todos os três são mais tranquilos. Eu sou a mais estourada. É. Mas
Eu acho que por a gente ter um bom relacionamento como família, isso se reflete também no trabalho, né? Sim. Mas tem muitas empresas familiares, né? E aí, bastante. como lidar com tudo isso? Às vezes a pessoa vai dizer, não, mas eu não consigo aplicar isso porque é a minha família e não tem jeito. Às vezes dão problemas terríveis na empresa por causa dos relacionamentos, né? Sim. Ou até o relacionamento familiar se afeta por causa da empresa. Então, tem que ter isso um que eu ia cuidado falar. muito grande. Porque às vezes a gente faz o inverso também, né? Acaba levando coisa de trabalho pra casa, né? E às vezes o teu momento que seria com a tua família, você passa o tempo todo falando de... Eu não lembro quem foi o casal de professor que falou pra mim assim, não case com o professor, porque você vai chegar em casa e vai ficar falando dos alunos, sabe? Ah, aquela professora, não sei o quê. Então o momento que seria pra você aproveitar a tua família, você fica falando de coisa da escola. Nada a ver. Então levando problemas da escola, né? Então... É uma das situações, Verdade. né? Mas, assim, questões, por exemplo, de empresas familiares, tem empresas que dão certo e realmente a empresa cresce, se desenvolve e é muito legal. Mas também você vê outras, às vezes, que começam a crescer e logo se divide, cada um vai tocar o ramo do seu jeito, né? Porque... Por causa de problemas Até ficam internos. sem se falar, né? A família, isso que é o pior, né? Além de não dar certo a questão da empresa, mas quebra o vínculo familiar, né? Então, às vezes, fica atento, às vezes se você vê que não tá dando muito certo, às vezes é melhor lidar com outra coisa, você fica aí, eu vou lidar com outra coisa, pra não romper, né, o laço familiar, que é sempre em primeiro lugar. Né? Antes de colega de trabalho, a gente é família, né? É um laço. Verdade. Exatamente. E você tinha comentado um pouco antes sobre panelinhas, né? Esse negócio das panelinhas é terrível, porque às vezes a pessoa chega na empresa, é novo ali, e já estão fazendo panelinhas e ela não consegue se enquadrar em nenhuma, tem aquele esforço para tentar entrar para algum grupo, né? E depois que entra, não conversa com mais ninguém que não seja daquele grupo. A pessoa se fecha ali. Isso, e daí é terrível, porque imagina se essa pessoa muda de setor, e daí vai pro setor onde tá o pessoal da outra panelinha. Sim. Ela não vai ser aceita, né? Sim. Então é importante a gente estar aberto sempre para conversar com todo mundo, ser gentil com todo mundo, né? Não ficar criando esse tipo de ambiente. Verdade. Ficar atento ao que as pessoas gostam, né, também, né? Ouvir, né? Ouvir com atenção, não só pra dizer que eu tô ouvindo, mas prestando atenção qual que é a necessidade do outro, esse tipo de situação, assim. E é sabendo que em tudo, no nosso relacionamento, tudo que a gente for fazer, Colossenses 3:23 fala, faça para o Senhor. Não para homens, né? Não simplesmente para agradar o patrão, claro que você quer agradar também, né? Você precisa honrar a tua liderança, mas acima de tudo eu preciso honrar a Deus. Então, assim, a maneira... Qual é o meu linguagem? Você tava falando das brincadeiras, né? Que sempre tem um que tem uma brincadeira. Às vezes tem uma brincadeira que é bem indecente ou inconveniente, começa um apelido, alguma coisa desse sentido. Será que isso vai estar honrando ao Senhor? Então, tudo que eu fizer, eu tô aqui com preguiça, fazendo a coisa com má vontade, as pessoas vão perceber. Se eu falo que eu tenho o Senhor na minha vida, será que ele está sendo representado, aquilo que eu faço, aquilo que eu deixo de fazer, que em tudo ele precisa ser visto, né? Então, assim, que a nossa honra, em primeiro lugar, daquilo que a gente faz no trabalho, seja pra ele, né? Não pra a gente, porque eu sou muito boa. Mas se eu tenho esse emprego, se eu fui bem sucedida nesse projeto, é porque o Senhor me capacitou. Se fosse ele, o que seria de mim, né? Sim. E Efésios 6 também fala sobre isso, em relação, por exemplo, aos servos de seus senhores, né? E vice-versa. Como, por exemplo, que o servo, no caso o empregado, deve se comportar, né? Então, não com aquela visão de, por exemplo, tem que ficar fazendo tudo certo pra agradar o meu chefe, mas sabendo, por exemplo, que tudo que a gente faz, a gente vai prestar contas pro Senhor e a gente faz pro Senhor, antes de qualquer coisa, né? E é por isso a excelência naquilo que deve ser feito. Porque se a gente for olhar, por exemplo, porque o meu chefe merece o melhor, é muito difícil, porque ele é uma pessoa, ele é falho, ele pode falhar com você em qualquer momento. A gente não pode ficar colocando alvo nas pessoas, porque as pessoas são falhas. Mas se você coloca, por exemplo, o que eu estou fazendo pra Deus, aí muda tudo, aí muda. Aí você consegue projetar uma excelência no seu trabalho, né? E os patrões, né? Que a Bíblia fala, e os senhores, né? Então, os senhores também têm que ver que eles também estão debaixo da lei do Senhor. Então, também na forma de tratar, na forma de falar com os seus empregados, né? Às vezes você é um cristão e você é o Senhor, e às vezes acaba tratando um funcionário com certa grosseria no modo de falar, no modo de se comportar, mas saber que você também está sobre a lei do Senhor, você também deve, né, cuidar no falar, cuidar no agir, e amar também o outro, não amar porque é o teu funcionário, também por isso, mas amar antes de tudo porque ele é teu irmão em Cristo, né? Então é bem... Verdade. E o mesmo quando você é o funcionário, né? Você tem um patrão que é cristão. Que é cristão. Né? Lá em
em 1 Timóteo 6:2, fala que se você tem um patrão que é cristão, não é para tratar ele com desrespeito só porque ele é teu irmão. Tipo, o meu patrão é de boa, porque ele é da mesma igreja que eu. Da igreja, eu conheço, é nóis. Ele vai... se eu chegar atrasado, não faz mal. Deve ser louvoso junto comigo. Ele sabe que eu fui na igreja, não sei o quê. Então, aqui fala exatamente que é para trabalhar ainda mais, porque ele é uma pessoa serva de Deus. Você deve se dedicar ainda mais, ter o orgulho de estar contribuindo, talvez com uma empresa, com um negócio que contribui com o reino de Deus, né? Então é importante a gente pensar nisso também. Verdade. E a Bíblia é tão legal, assim, que ela fala tanto sobre essa questão do trabalho, tantos versículos a respeito disso. Lá, Salmo 112, verso 5, na parte B, fala da questão da honestidade. A gente precisa ser honesto, né? Com aquilo que a gente fala, ou até mesmo aquilo que a gente faz. Porque tem muita gente que dá um jeitinho. Uma experiência uma vez no passado, infelizmente, eu presenciei uma pessoa roubando no trabalho, né? Foi uma situação bem complicada, assim. E eu fui chamada pela direção para perguntar se eu tinha visto ou não. E naquela hora eu falei, ai, Jesus, e agora, né? Será que eu agrado a minha amiga, minha colega de trabalho, né? E falo, não vi nada, não. Ou será que eu agrado ao Senhor? Porque se eu falar que... Ficou naquela situação, né? Se eu mentir, o Senhor vai ficar triste comigo, né? Porque o Senhor sabe a real situação, sabe a verdade do que aconteceu, né? E eu decidi falar a verdade. E foi uma situação complicada, claro, mas até hoje eu não me arrependo, porque a minha fidelidade pertence ao Senhor, né? Acima de todas as coisas. Eu preciso ser honesta também, né? Então, das pequenas coisas, o Senhor tá nos avaliando também. Se a gente é fiel no pouco, aí Ele vai nos colocar no muito. Mas se eu tô no muito, claro que se eu não sou fiel no muito, Ele não vai me dar mais bênção, né? Porque eu tô sendo infiel. Então, a gente precisa estar atento a isso também. E é tão importante quando também você, a hora de sair de casa, pelo teu trabalho, sendo grato. E também colocando a vida das pessoas, né? Que são juntamente com você, pelos teus clientes. É muito importante a questão da intercessão, né? Tá orando sempre por isso, né? Eu já tive colegas de trabalho que falavam muito mal do seu local de trabalho, que era o meu. E falava assim mesmo, como não conseguia olhar e ver, nossa, tem essas dificuldades na minha empresa, mas de que forma eu posso contribuir com elas? Isso, Porque, mal ou bem, é essa empresa que tem me sustentado, é dessa empresa que eu levo recursos pra minha casa, então eu devo fidelidade e dignidade a essa empresa que tem me sustentado. Então, realmente é muito difícil, né? E nós, como cristãos, sempre colocar em oração, seja nossos colegas de trabalho, seja nossos líderes, né? Verdade, Lu. A gente falou aqui várias dicas pra gente usar pra se relacionar melhor com as pessoas e tudo mais, mas eu acho que a principal mesmo é aquela que sai só do nosso poder e vai pro poder de Deus, que é muito maior que o nosso, que é a oração, né? Ele é realmente capaz de transformar as pessoas. Eu já experimentei isso, de estar orando por muito tempo por alguém do meu trabalho, algum colega de trabalho, e realmente aquela pessoa teve uma mudança, assim, no comportamento. E isso é incrível, você poder ver Deus cuidando, né? Tratando a pessoa, fazendo com que ela seja muitas vezes mais fácil de conviver, né? Uma pessoa mais doce. Sim. Isso é muito bom. Você falou agora sobre isso, eu vou citar um exemplo que não tem nada a ver, mas é que eu lembrei de você falar do poder da oração. Eu tava conversando uma vez com uma amiga, e daí ela sempre falava pra mim, que a gente sempre reclama do peso. Meu peso não sei o quê, meu peso não sei o quê. Ela me chama assim, amiga, o regime que mais deu certo na minha vida até hoje foi um que eu orei. Eu falei, Deus, me ajuda a emagrecer. Aí começou também lógico, fazendo tudo, mas pedindo pra Deus, e deu resultado, né? Então, às vezes a gente ora sem fé, não crendo no poder da oração, mas realmente vai surtir muito efeito. E até porque a oração nos ensina mais. Você tem dificuldade de amar algum colega de trabalho, quando você começa a colocar a vida daquela pessoa, o próprio Espírito Santo vai começar a colocar esse amor, né? Aquilo que vocês falaram, não a questão da empatia, mas a questão do respeito, né? Não que você vai ter que conviver assim, meu amiguinho chegadinho agora, isso é falso, né? Não é isso, né? Amor genuíno. Mas esse amor gera esse respeito, né? Aquilo que 1 Coríntios 13 fala, né? Que é tão perfeito. Gente, muito legal esse bate-papo, né? Tão bom, né? Assim, tão cheio de dicas relevantes pra essa convivência, né? Que faz parte de todo o nosso dia a dia, né? Lidar com pessoas no trabalho. Mesmo que você seja autônomo, de repente, assim, eu não tenho lá uns funcionários, só mais eu e mais uma outra pessoa da própria família mesmo. Mas precisa lidar com clientes, precisa ser cordial. Então, esse assunto vai, com certeza, chegar pra edificar você que tá aí do outro lado nos assistindo. Por isso, compartilha esse conteúdo. Mas antes da gente encerrar essa live, claro que a gente tem o nosso sorteio, né? O quê? O meu celular. Tá aqui o resultado. Gente, falar nisso,
Pra vocês não saberem que a gente não tá de arrumadinho aqui, não, a gente faz o sorteio pelo sorteador, tá ok? E depois a gente vai lançar pra vocês na minha página do Face, bem certinho, o horário, o dia, pra vocês verem que não é nada armado, tá? A produção Lan faz o sorteio, mas a gente manda pra vocês aí. Olha só, eu vou pedir pra Luana falar quem é a nossa sorteada de hoje. Deixa eu ver. A nossa sorteada é a Solange Tereza Conrado? É isso? É. Embaixo das pessoas que ela marcou. Ela marcou a Sueli brincadeira. Sueli Piaia Maria Aparecida, Lacerda Cunha e Marli Gelinski Kleiser. Solange, você tá assistindo a gente aí, Solange? Parabéns, eu acho que a Solange. Solange é de Guarapuava, se eu não me Será? engano. É Guarapuava mesmo? Ah, Solange, da IPB, bom sucesso em Guarapuava. Parabéns, Solange. Que legal. Ai, que legal. Deu tempo de conferir o regulamento? Se fez o regulamento, deu tempo de conferir ou não? Então já foi o seguinte, porque hoje, como a gente tá fazendo a distância, a produção tá bem, assim, dando total atenção aqui pra gente, a gente vai fazer o seguinte, terminar essa live, a gente vai conferir bem certinho se a Solange compartilhou da maneira que a Luana falou, curtiu né? a página no Instagram, se ela realmente curtiu no Facebook, marcou as amigas e compartilhou. E se tiver tudo certinho, daí eu já lanço lá na página e ela vai receber essa cesta maravilhosa, esse kit máscara. Parabéns, Solange. Mas espero que você tenha feito tudo certinho, tá? Se não, o que vai acontecer? A gente vai ter que fazer um novo sorteio. A gente já filma aqui Se rapidinho. não, a Luana aproveita e leva pra casa a cesta. Ou eu também, a gente divide, gente. A gente divide. Ou mandou aqui pra Irati, né? Manda pra ele aqui, né, Jéssica? Eu acho que a minha casa é mais perto daí. Brincadeira. Mas que legal, gente. Uma boa noite. Obrigada, Jéssica. Obrigadão. Deus te Obrigada, abençoe. eu agradeço. Vou falar Abraço com no você. marido, na igreja amada, né? A Jéssica sempre participa dos nossos Uhum. acampamentos aqui, né? Sempre contribuindo com a nossa igreja, né? Com os eventos dos jovens também. Você é muito preciosa pra nossa Bênção. vida, Jéssica. Deus te abençoe. Ai, obrigada. Amém. Lu, brigadão. Eu Você que aqui de agradeço. novo, né? Fique pronta pra Obrigada. voltar outra vez. O pessoal ama, né? Quando a Luana vem aqui, né, gente? O pessoal gosta pra caramba, né? Ai, obrigada. Eu gosto de vir, a gente sempre fica um pouquinho de nervoso, né? Também pela forma que a gente Sempre, se viu? comunica, não sabe se a mensagem tá chegando de forma coerente, mas é sempre muito bom poder vir. Só uma coisa que eu fico triste que a gente tem que conversar sobre isso, porque eu venho nos sorteios. Como assim? Ela é Lidiane, ela vive reclamando comigo, gente. É É impressionante. só isso que você gostaria de discutir com a produção, você não tem como eu vir nos que não são sorteios, né? Eu acho que eu vou falar assim pro pessoal que mandar agora assim, o prêmio, né? E você vai ter que fazer duas fases. Mandar o prêmio pra o pessoal em casa ganhar e mandar um pra Lidiane e pra Luana, porque elas ficam brigando comigo o tempo todo, porque elas querem ganhar A gente também, vai né? participar, Pra mas mim também, né? brincadeira, Pra a gente mim ficou também, muito né? feliz, né, que a cesta foi sorteada. Não conheço a Solange, mas parabéns de coração. E que bom que você ganha agora, porque a de janeiro vai ser minha. Brincadeira, deixa isso. Ela ganhou, vê se passada, como é que pode, né? Olha só. Brincadeira. Gente, e ora pela gente, tá? Porque a gente quer contribuir com a sua vida, com vários conteúdos relevantes Sim. pra mulherada. Não esqueçam de orar por nós. E se você tem A gente uma dica de precisa. tema pro ano que vem, já comenta aí também qual o tema que você gostaria que a gente conversasse aqui, que você conversa com a gente também através dos comentários, tá? Não esquece que a gente tá no Face, no YouTube, só hoje que a gente não tá no Instagram. Mas vai lá na... YouTube não deu certo hoje? Ah, que pena. Mas a gente já vai lançar amanhã no YouTube. Não se preocupe, amanhã a gente vai estar também lá no YouTube. Então, um abraço, uma boa noite pra Abração, vocês. gente. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele está perto daqueles que estão desanimados. Ele salva aqueles que estão sem esperança.